Olá, queridos, bom dia, a paz do Senhor. Estamos aqui novamente reunidos para que possamos adorar ao nosso maravilhoso Deus. E que prazer é estarmos num único propósito, com um único propósito, que é adorar a Deus em família, entre irmãos, no culto Sara Nossa Terra. E eu quero dizer para você que nessa manhã o meu convite é que você, no momento da adoração, possa realmente adorar a Deus como se você estivesse no ambiente físico da igreja. Porque nós somos a igreja. Então nós podemos trazer o ambiente da igreja para onde quer que nós estejamos, adorando a Deus através da nossa oração, através dos louvores, através do momento onde nós estaremos ouvindo a palavra de Deus. Então o meu convite para você é: traga esse ambiente para a tua casa, traga esse ambiente para o lugar onde você está, seja no seu trabalho, mas de uma maneira inteira. Adore ao Senhor, o culto já começou. Então que nesse momento você possa se concentrar para que você seja alimentado pela palavra, mas também traga esse ambiente, porque o nosso Deus, ele se preocupa com ambientes, o ambiente do teu coração, o ambiente da tua casa, da tua família, o ambiente por onde você anda. Deus se preocupa com o ambiente, ele se preocupa com você. E eu quero aproveitar esse início de culto para agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pela nossa saúde, mas também agradecer a todos vocês que estiveram no encerramento da campanha no culto de terça-feira, você que realmente esteve conosco, mulher de Deus, que aliás eu soube que alguns homens também prestigiaram o nosso culto. Muito obrigada pela sua presença, adorando a Deus juntamente conosco, que foi um tempo maravilhoso. Cada uma de vocês é muito especial para Deus e tem sido muito especial para esse ministério Sara Nossa Terra, Mulheres Vencedoras. Permaneçam conosco, mês que vem, a última quarta-feira do mês, estaremos novamente juntas em nome de Jesus. E quem sabe até lá teremos novidades, não é verdade? Então eu quero agora, nesse momento, que você realmente se prepare todas as coisas que você precisa para poder participar conosco do início até o fim. O início nós estaremos adorando a Deus, orando ao Senhor, mas nós encerraremos no momento da sala de Zoom, onde nós fazemos um movimento de altar, um momento onde nós apresentamos o nosso coração a Deus, agradecendo pela palavra que foi compartilhada, pedindo ao Senhor, através das orações, dos nossos irmãos, um fortalecimento para poder realmente termos ânimo durante toda a semana. E eu quero também agradecer você que esteve participando do movimento de entrega de alimentos para que pudéssemos montar as cestas. Eu quero dizer que no sábado, ontem, a Rô e o Silvio estavam lá de plantão montando as cestas para que agora, você que é líder de célula, você que precisa de uma cesta, possa estar contatando um dos líderes da igreja para que entenda quais são realmente as regras para que a gente possa abençoar você e abençoar a sua família. Então, participe conosco, seja um doador de alimentos não perecíveis ou de uma cesta já pronta, ou então, se você estiver na condição de precisar, espero que não seja você, meu irmão, em nome de Jesus, mas se você precisar pontualmente por um momento, nós estaremos aqui para poder te abençoar. E também estamos arrecadando cobertores. Já temos famílias que estão nos pedindo, então nós estamos arrecadando. Se você puder ofertar, nós seremos verdadeiramente gratos, em nome de Jesus. Amém? Então nós iniciamos o nosso culto com esse tempo de adoração, os louvores maravilhosos, para poder realmente preparar o nosso coração e receber a palavra. Teremos um testemunho poderoso, por isso não perca nenhum dos momentos do nosso culto. Em seguida, a palavra será compartilhada pelo nosso querido pastor Wellington, uma palavra de sabedoria para que possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus e sermos edificados por ela. Mas nesse momento eu quero também aproveitar e falar sobre o curso de casais.
Queridos, você que ainda não se inscreveu, procure as nossas mídias sociais, procure os líderes pastores Eriveldo e Horaci, fale com o líder da sua célula, porque será de grande importância. Nós estamos agora iniciando num trabalho online, virtual, e quantas famílias eu creio que estão precisando, quantos casais, seja você, seja um casal que você conhece, que está precisando de um momento como esse para que possa colocar as coisas no lugar, colocar a cabeça no lugar, colocar cada pecinha no seu lugar para que possa ter um casamento plenamente abençoado em nome de Jesus. Amém, queridos? E eu quero aproveitar para falar dos nossos cultos. Cultos, Arena Jovem, o melhor lugar do planeta. Aliás, ontem o culto foi uma verdadeira bênção. Glória a Deus pelos jovens da nossa igreja. Então compartilhem os links, participem conosco, porque muitos jovens estão sendo fortemente ali, bombardeados por situações que estão aí no mundo, mas que existe um lugar chamado igreja, chamado Arena, na presença de Deus, de Jesus Cristo, para que ele possa ser verdadeiramente transformado, restaurado, fortalecido e direcionado no caminho certo, que é o caminho de Jesus Cristo. Amém, queridos? E terça-feira nós daremos início a uma nova campanha. Inicie e prestigie e seja abençoado até o final da campanha. A sua vida em fé precisa ser fortalecida. Seguiremos com as nossas células. Participe, convide novos amigos para que possam participar conosco. Teremos o culto da família e novidade, brevemente iremos anunciar a nova data da vigília para que possamos também adorar a Deus, e muitos estão na expectativa dessa nova vigília. Mas nesse momento eu quero que você, em nome de Jesus, acompanhe comigo a palavra de Deus, e para que você possa realmente já ir entrando, né, nesse movimento. Como é gostoso esse culto, né, para você entrar nesse movimento de adoração, meditação na palavra de Deus. Eu convido você a abrir a palavra no livro de Salmos, capítulo 91. Salmos, capítulo 91, versículo 14. A partir do versículo 14 até o versículo 16. Que diz assim: porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade, no problema, na dor, no sofrimento, estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Queridos, meu coração, alguns já me conhecem, eu fico realmente plenamente cheia de alegria quando eu leio uma palavra como essa que nos vem como promessa, mas condicionada a algo que é importante demais para as nossas vidas, para aqueles que conhecem o nome do Senhor. Você conhece o nome dele? O nome dele é Cristo. O nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é o Deus que nos salvou, Jeová Rafá, Jeová Jireh. É esse o nosso maravilhoso e poderoso Deus, Deus presente, um Deus conosco. E quando aqueles que conhecem o nome dele, a palavra de Deus diz que ele nos protegerá, ele nos resgatará. E se nós clamarmos a ele, como nessa manhã nós faremos, clamarmos ao Senhor, ele nos livrará da dor, do sofrimento, do problema e das adversidades. Queridos, isso é maravilhoso. Só por essa palavra nós já deveríamos estar adorando a Deus, aplaudindo ao Senhor, dando um glória a Deus aí da sua casa. Então vamos orar. Vamos orar a Deus em gratidão a essa promessa, a essa palavra sobre as nossas vidas. O nosso Deus, que é vivo, ele nos protege e ele nos concede, como diz a palavra de Deus, salvação e vida longa. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai amado, na tua presença nós oramos, clamando ao Senhor. E Deus, declarando que nós conhecemos o seu nome e queremos estar debaixo, Senhor, ó Deus, dos teus princípios, da tua direção, em obediência à tua palavra.
Para que, conforme diz as Escrituras, o Senhor seja aquele que nos resgata, o Senhor seja aquele que nos protege, que nos concede vida longa e salvação. Abençoa cada lar, cada família nessa manhã. Ó Deus, renova sonhos, ó Deus, renova propósitos, fortalece cada fé. Dai a cada um, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, um futuro seguro. Guarda o Senhor, ó Pai, livra cada um, ó Deus, do mal. Eu faço essa oração no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Se você crê, diga amém aí da sua casa e permaneça aqui conosco. Vamos adorar a esse Deus maravilhoso em nome de Jesus. Seja abençoado.
Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus, a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Oh, 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 oh.
voltar a Deus. A Deus. Bom dia, meu nome é Norberto, faço parte da comunidade evangélica Sara Nossa Terra Granja Viana. Hoje sou líder de célula, faço parte do Ministério de Intercessão e Ministério de Casais. Vou dar um breve testemunho do poder de Deus na minha vida. Poderia falar sobre muitos testemunhos aqui, porque Deus age diariamente na minha vida, mas eu escolhi falar sobre libertação. Porque desde muito jovem eu tive contato com vícios e durante 30 anos fiquei preso nessa dependência. E durante esses 30 anos também eu perdi muitas coisas que hoje não vale a pena falar. Porém, através da misericórdia de Deus, quando eu estava perdendo o que eu tinha de maior valor, que era a minha família, Deus colocou uma pessoa abençoada na minha vida, no qual me convidou para revisão de vidas. Lá eu aceitei Jesus e através do amor de Jesus eu realmente reconheci quais são os valores, né, da nossa vida. E através desse amor, hoje eu tenho a minha família abençoada, né, através do meu testemunho, continuo dando testemunho da minha vida. Muitas pessoas vêm sendo impactadas. E vindo para Jesus também, como minha mãe, como minha irmã, com os meus sobrinhos. E hoje eu posso dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Espero ter contribuído, né, com esse testemunho e creio que o coração de vocês vai aquecer através desse testemunho. Em nome de Jesus, um grande abraço a todos. Deus abençoe o domingo de vocês. Tchau, tchau. Tchau. Bebê. Na dor todo mundo é igual, na dor todo mundo chora. Na dor a gente lembra de fugir do mal, quando ela passa a gente esquece e volta. Na dor a gente quer perdão, na dor pedimos mais misericórdia. Na dor a gente quer ter mais gente em volta, quando ela passa a gente quer discórdia. Dor, a dor é professor pra nossa sanidade, pra quem é humilde pra ouvir a verdade. A dor é professor, nos põe em igualdade. Quem poderia ensinar a humanidade? Quem sofre quer ficar de pé, e todo mundo reza noite e dia. Deus vira pai, os homens são irmãos de fé, e quando passa tudo é utopia. Na dor ele se fez igual, morreu a morte pra mostrar a vida. A dor parece iluminar esse velho portal, pro mundo ver que existe uma saída. Dor, a dor é professor pra nossa sanidade, pra quem é humilde pra ouvir a verdade. A dor é professor, nos põe em igualdade. Quem poderia ensinar a humanidade?
se fez igual. Morreu a morte pra mostrar a vida. A dor parece iluminar esse velho portal pro mundo ver que existe uma saída. A dor é professor pra nossa sanidade, pra quem é humilde pra ouvir a verdade. A dor é professor, nos põe em igualdade. Quem poderia ensinar a humanidade? Dor, a dor. Bom dia, irmãos, irmãs. Hoje, dia 31 de maio, fechando o 5º mês desse ano, que você possa estar cheio, abençoado da presença do Espírito Santo, da iluminação e do amor das pessoas que te cercam e da plenitude, da bondade e do poderio de Jesus Cristo. Que bom por você ter sido, assim como eu, abençoado por esses louvores, por este testemunho, e nós estamos iniciando mais um culto ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. E é muito bom saber que você está aqui conosco mais uma vez. Que após a palavra você possa escutar nosso último louvor até o final e depois você possa também entrar na nossa sala de Zoom para orar pelos irmãos e também para que os irmãos possam orar por você nesse nosso momento de comunhão, de oração e de abençoarmos uns aos outros. Neste domingo, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a produtividade. O tema da palavra é esse, a produtividade do sofrimento. O sofrimento que em nós acontece, segundo a Bíblia, durante um período pequeno, ele pode produzir, através das nossas vidas e em nossas vidas, algo que é eterno, algo que é muito poderoso, algo que é muito supremo. Não há nada como um coração quebrantado, né? Como a Bíblia diz, com um coração que saiu de um coração de pedra e se transformou num coração de carne. Agora, esse quebrantamento, essa transformação do coração, ela tem que acontecer de uma forma processual, né? A Bíblia coloca isso como um processo. Pode ser que esse processo para alguns seja mais longo, para outros seja mais curto, mas que produza esse fruto de quebrantamento para a eternidade, não somente por uma ocasião, por uma circunstância. Como assim? Algumas pessoas, quando passam por períodos difíceis financeiros, elas têm um quebrantamento de coração, mas por causa daquela circunstância, daquela necessidade. Assim que elas conseguem mudar essa situação, seja através de um novo trabalho ou de uma bênção financeira, elas voltam a ter um coração de pedra. Assim também acontece com pessoas que eventualmente têm um problema de saúde ou eventualmente têm um problema de relacionamento. Não é esse tipo de produtividade de sofrimento que nós vamos conversar nessa manhã. Mas nós vamos conversar na produtividade da tribulação, né? Causada pelo sofrimento, pela tribulação da vida, que é eterna e que transforma, que dá conhecimento e entendimento e também uma transformação completa do ser humano. Agora, para que a gente comece a conversar sobre isso, é importante que nós estabeleçamos, ou pelo menos possamos lembrar daquilo que nós estabelecemos. Nós vamos conversar trazendo a realidade dos fatos daquele momento, né? O que estava acontecendo quando aquela pregação bíblica ou quando aquele texto bíblico foi ou escrito ou aquele fato foi descrito, para que a gente possa entender. E depois que nós possamos entender esse
aspecto da história, esse aspecto de quando ele foi feito, para quê, qual o destino que ele foi feito, nós possamos entender aquele texto para a nossa realidade. Então, nós vamos utilizar o texto de Romanos no capítulo 5. Romanos no capítulo 5. E esse é um texto extremamente rico. Nós vamos fazer isso em duas fases. Nós vamos ler primeiro de Romanos de 1 a 11, Romanos 5, 1 a 11, e depois nós vamos ler Romanos 5, de 12 a 21. Ok? Então, sem perder mais tempo, abra a tua Bíblia comigo em Romanos 5, dos versículos 1 a 11. A palavra de Deus diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar. Feche os teus olhos. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa vir com a tua unção de entendimento, com o teu Espírito Santo, abrir os nossos corações, as nossas mentes, que nós possamos aprender com a sua palavra, que nós possamos ser transformados por sua palavra, pelo testemunho de Jesus, e que nós possamos ensinar as outras pessoas, não só através de palavra, mas através de um exemplo de vida, de transformação que o Senhor ocasionou em nós. Amém. Amém. Então, vamos iniciar o nosso bate-papo, nossa conversa, nosso culto de hoje de manhã. Vamos entender o que estava acontecendo. Paulo, o maior expansionista da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo e do testemunho de Jesus Cristo, para a sua época, estava pregando em Roma, para a igreja que existia em Roma, aos romanos. E nós precisamos entender que ali haviam, no mínimo, dois tipos de público, no mínimo. O primeiro, o judeu, que era totalmente ortodoxo, que acreditava na salvação oriunda da lei mosaica e que não cria, muito provavelmente, no testemunho de Jesus Cristo e no seu sacrifício. E, por um outro lado, o gentil, que acreditava em outros deuses, muito provavelmente deuses que faziam trocas através de favores que os seus crentes, os crentes a esses deuses, pudessem fazer, ou seja, a salvação, a transformação, a bênção também vinha por obras e não pela fé. E aí vem Paulo
pregando o evangelho de Jesus Cristo, dizendo: olha, a salvação veio por ele, não veio pela lei. A salvação não vem pelas tuas obras. A salvação vem pela graça divina. As tuas obras só corroboram com o propósito, com aquilo que você acredita. Então elas serão obras boas, mas você tem a plena convicção e certeza de que a tua salvação, a tua transformação, a tua mudança de vida veio por causa de Jesus Cristo. A sua reconciliação com Deus, é essa palavra que ele usa nesse texto, veio através de Jesus Cristo. E quando ele começa esse texto, ele fala e ele exemplifica uma Shekinah, ou seja, homem e Deus no mesmo lugar, reconciliados. Homem e Deus no mesmo lugar, onde não existe mais a ira de Deus sobre o homem, porque Jesus Cristo foi aceito por aquele homem, e quando eu digo Jesus Cristo aceito, é todo o sacrifício de Jesus, toda a proposta do Evangelho foi aceita por aquela pessoa, e aquela pessoa passou a viver de acordo com aquela proposta daquilo que a cruz do Calvário proporcionou em seu sacrifício na figura de Jesus Cristo. E na sua ressurreição, claro, obviamente. Então ele fala assim, olha, por causa de Jesus, nós somos abençoados. Por causa de Jesus, nós agora vivemos a graça. Por causa de Jesus, agora nós temos livre acesso a Deus. Nós agora estamos reconciliados com Deus e voltamos a falar diretamente com Ele por intermédio do sacrifício e do propósito que Jesus veio trazer e cumpriu nesta terra. Então nós somos abençoados. A primeira coisa que eu quero trazer para você, irmão, que nós somos muito abençoados pela vida, pelo sacrifício, pela morte e ressurreição de Cristo. Essa morte e ressurreição proporcionou a mim e a você uma volta ao acesso ao Criador. Nós estávamos condenados à ira de Deus. Se você ler novamente esse texto, você vai ver que ele diz: Jesus livrou-nos da ira de Deus. Então ele trouxe a libertação da ira do Senhor, da ira vindoura que Deus tem para os homens que estão longe ou que permaneceram no pecado. Então nós somos muito abençoados já no início desse texto. E aí Paulo diz, agora, olha, não é porque vocês foram restaurados, reconciliados a Deus, para a glória de Deus, que a nossa glória agora é a glória do próprio Senhor nessa terra, naquilo que Ele tem feito, vai fazer com muitos que virão após a nossa morte. Isso estou falando de Paulo para aquela época e a nós, em relação à nossa época. Então, não é por isso que não haverão tribulações ou sofrimentos. Porque a tribulação, ela tem e ela produz algo. O sofrimento, né? A tribulação, o sofrimento, ele produz algo. Ele é um caminho de produção para alguma coisa. É claro que o sofrimento para alguns, a tribulação para muitos, ela pode ser motivo de coisas que não são boas. Mas a produção deste sofrimento, desta tribulação, na vida de um crente em Jesus, é algo espetacular e sensacional. Então ele começa a citar as bênçãos oriundas desta tribulação. Porque a tribulação, ela tem um motivo, entenda. Olha a situação que nós estamos. Nós aceitamos Jesus, o reino dele não é deste mundo, nós passamos a viver de acordo com aquilo que o Espírito Santo que hoje atua em nós, ensina, que é o que Jesus Cristo ensinava, que é a vontade de Deus, a glória de Deus, o caminho para o Pai. E nós vivemos nessa condição, pregamos o Evangelho nessa condição, e o mundo não vive nessa condição. Então é claro que existe aqui um conflito. E óbvio que deste conflito haverão tribulações, haverão sofrimentos, mas o propósito é Deus, o propósito é Cristo. Então pode ser que esse sofrimento venha de diversas formas na sua história, diversas formas na sua vida. Pode ser que ele venha através de situações da vida, sim,
que não são boas, mas aquelas situações elas vão proporcionar ou promoverão a mim e a você uma outra forma de enxergar a vida, debaixo da vontade de Deus e da instrução de Cristo. Então ele diz assim, uma das partes deste texto, né, ele diz assim, olha, a tribulação, né, não só isso, mas nós temos glória no sofrimento, nós temos glória na tribulação, porque ele produz, em primeiro lugar, a perseverança. Depois ele produz um caráter aprovado, depois ele nos gera esperança, e essa esperança não nos decepciona, porque o Espírito Santo nos concedeu a glória, o poder, a honra de estarmos servindo a Deus. Você vê que quando vem a questão das bênçãos oriundas do Evangelho de Cristo, e nada é correlacionado a coisas deste mundo. Nada é visto como as coisas deste mundo. São coisas que são produzidas para a glória futura, apesar de nós usufruirmos uma parte já agora. E a primeira parte nós temos livre acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E quando ele fala aqui, deixa eu pegar os meus escritos, quando ele fala aqui que nós temos a paz com Deus através disso, essa paz não é aquela paz, é a paz de relacionamento. Nós estamos bem no relacionamento com Deus. Então a primeira coisa, essa Shekinah promove uma paz, um acesso a Deus, promove essa glória de nós nos gloriarmos, nos realizarmos naquilo que Deus quer. E aí ele começa a falar da produção do sofrimento. Ele diz, vocês vão adquirir, em primeiro lugar, perseverança. Perceba, é um caminho que vai produzindo no ser humano, e isso significa transformação. E esta perseverança significa dizer, parece que está tudo errado, mas mesmo diante de uma situação onde parece estar tudo errado, eu continuo a acreditar em Deus. Eu continuo a acreditar nos princípios que Ele me ensinou. Eu continuo a acreditar e a fazer aquilo que Ele me ensinou. Então, a primeira coisa no coração do cristão, daquele que é transformado, daquele que está sendo aperfeiçoado, ele vai gerar esta perseverança. Olha, apesar de tudo parecer contra, tudo parecer difícil, ainda assim eu confio no meu Deus, eu persevero na tua palavra, eu produzo a tua palavra, eu acredito na sua palavra, eu sigo a sua palavra, eu prego a sua palavra. E ele diz que quando você passa por esse período, quando você passa já da perseverança, gera em nós um caráter aprovado, ou gera experiência. O que é um caráter aprovado? É o caráter de alguém que já anda com Deus há um tempo, que passou por diversas circunstâncias, mas não se desviou. Aonde a sua própria vontade já não é mais aquilo que prevalece, mas o que prevalece é Jesus Cristo nele, a vontade de Deus. E é isso que é um caráter aprovado. O coração dele já é um coração quebrantado, já é um coração que não maquina o mal, já é um coração que externa o bem. Então você tem um caráter aprovado. Sofrimento produziu perseverança. Sofrimento produziu caráter aprovado. Produziu experiência. E aí, quando você tem a experiência, quando você tem a perseverança, a experiência, o caráter aprovado, ele produz a esperança. A esperança é a certeza, a convicção de que as promessas de Deus vão acontecer, não importa a circunstância que nós possamos estar vivendo. E é isso que Paulo está mostrando para aquelas pessoas. Olha, se vocês andarem com Jesus Cristo, é isso que vai acontecer com vocês, assim como é isso que vai acontecer conosco. E essa esperança é uma esperança que não é mentirosa, porque essa esperança, ela vem com o poder do Espírito Santo que atua dentro de nós, e o Espírito Santo traz a glória de Deus, a realização do Senhor, e aí o ser humano tem essa complementaridade, ou ele se torna um ser completo ainda nesse mundo, né? Nós não somos a 100% daquilo que Deus quer nos fazer.
Mas nós já vamos sentir esse poder atuando em nós, esse poder que leva para este lugar, o lugar da glória de Deus, o lugar do Espírito Santo, o lugar de Jesus Cristo, o lugar aonde nós temos plena comunhão, ou nós somos reconciliados. E ele diz: essa esperança na glória de Deus, ela é oriunda do sacrifício de Jesus na cruz. Então a esperança gera uma consciência. E essa consciência de quem você é, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo, de quem é Deus, de quem são as pessoas, gera a certeza da reconciliação com Deus. Ou seja, a teologia da cruz, a teologia que veio através do aperfeiçoamento pelas tribulações e pelos sacrifícios, ela dentro de você faz todo sentido e você entende. Então quer dizer que eu preciso sofrer para que eu possa entrar no reino de Deus? Não, você não precisa sofrer para entrar no reino. O reino já foi te dado através da vida de Jesus. Mas você precisa ser aperfeiçoado. E aperfeiçoamento precisa deste sofrimento. É assim como um jogador de futebol, para que ele seja um grande cobrador de faltas, ele vai ter que ter o seu sofrimento diário de treinamento. Ele vai ter que treinar, chutar muitas faltas até conseguir. Assim como a gente, quando é um empresário, ele vai aprendendo e ele vai passar por situações dentro da sua empresa, até que ele aprenda aquelas situações, ele vai sendo aperfeiçoado por elas. Assim é o reino de Deus. Por isso a palavra diz: não existe tentação que lhes foi imputada que não seja tentação humana. Então, tudo que nós passamos é humano, porque senão Deus seria injusto. Se nós não tivéssemos estes embates humanos, Deus seria injusto, mas Deus é justo. Então ele trouxe para nós nenhuma tentação, né? Ele ou permitiu, ou nós permitimos através dos pecados, tentação que não fosse humana. Nós somos tentados na nossa humanidade a sairmos dessa reconciliação, a perdermos a experiência e o caráter aprovado, a não termos perseverança, a não sabermos lidar com situações de sofrimento e tribulação. Então hoje, nos dias de hoje, você tem um momento tão especial da sua história, da minha história, da história da humanidade como um todo. É um momento onde nós podemos parar e dizer aonde é que eu preciso ser aperfeiçoado, o que é que eu não tenho deixado entrar em mim da glória de Deus, do poder de Deus, esse poder que reconcilia o meu ser caído com o Todo-Poderoso. E Paulo está falando aquilo para romanos, está falando aquilo para os judeus, e aquilo para os judeus era uma coisa absurda, porque os judeus acreditavam na lei. E os judeus acreditavam no porvir, que essa reconciliação com Deus só aconteceria no porvir. E muito provavelmente os gentios que ali o ouviam, se é que tinham gentios ouvindo, eu creio que sim, por serem politeístas, acreditavam que sua reconciliação com os seus deuses haveria de vir por ofertas e sacrifícios. E ele diz: não foi isso, Jesus mudou essa história. A reconciliação não vem por aquilo que você possa fazer, mas pela graça que ele derramou no seu sacrifício de cruz. O próprio Cristo, o próprio Jesus, né, foi aperfeiçoado. Ele diz: Jesus foi aperfeiçoado. E ele diz: pelas minhas pisaduras vocês são sarados. Pelos caminhos que eu tracei, vocês serão transformados, se vocês andarem junto comigo. E isso é maravilhoso. Essa produção de graça vinda dessa história de Jesus na cruz. E Paulo pregando aquilo para os romanos,
como era impetuoso Paulo, né? Como Paulo era sábio na colocação das suas palavras. E aí, na segunda parte que nós vamos entrar agora, ele vai argumentar os questionamentos que ele recebeu, ou pelo menos que ele sabia que existiriam. Por quê? O que acontecia? Imagina que o judeu ortodoxo acreditava na salvação pela lei. Só que antes da lei ser instituída por Moisés, a morte já havia entrado por Adão. E as pessoas morriam até a lei. O que as pessoas não tinham? Elas não tinham consciência de pecado. Porque enquanto não existia a lei, não existia consciência do pecado. Porém, a morte já existia. E aí Paulo vai dizer, por que foi através de Jesus que a salvação veio? E ele vai comparar Jesus a Adão. Não no sentido que Jesus é igual a Adão, mas que Adão é um arquétipo de Jesus. E eu vou ler isso agora e você vai prestar bem atenção nesse texto. E ele vai dizer, olha, Adão era uma espécie de Cristo. Quando Adão foi feito, foi para que a humanidade, através da vida dele, fosse abençoada por Deus. Mas ele transgrediu. E aí Jesus vem para trazer a dádiva da graça e da vida eterna. Bom, mas vamos ler o texto e depois vai ficar mais fácil para que a gente contextualize, para que a gente entenda essa segunda parte. Vamos lá. Abra a tua Bíblia em Romanos 5, versículos de 12 a 21. A palavra de Deus diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que poder sobrenatural, na verdade é natural, né? Eu falo sobrenatural só para ser enfático, de argumentação de Paulo. Que poder de consciência, que poder de transformação.
como o Espírito Santo agia através de Paulo poderosamente, porque é assim que eu vejo a ação do Espírito. Essa ação de poder trazer a palavra de Deus de modo que as pessoas pudessem entender e falar: opa, Jesus chegou, a salvação veio. E aí ele faz uma comparação. Lembra, ele está pregando para judeus ortodoxos que acreditavam na lei e provavelmente para gentios que acreditavam na troca para reconciliação com Deus. Ele vem e diz assim, e esse momento, né, que nós estamos vendo me favorece muito na explicação. Assim como o pecado veio por um só homem, deixa eu exemplificar. Nós estamos vivendo uma pandemia. Essa pandemia aconteceu porque o vírus veio por um homem. E esse homem contaminou outro. Assim é o pecado. Ele entrou pela vida de Adão e foi contaminando as pessoas. Mas a mesma palavra que diz assim, aí você pode dizer, então Adão é o culpado de tudo. Não, ele diz assim, não, o pecado entrou pela vida de Adão, mas todos os outros pecaram. Os outros não tomaram cuidado. Os outros também não ouviram ao Senhor Jesus. Os outros ficaram expostos. A todas as questões da pandemia. Os outros ficaram expostos ao pecado. Ele diz, assim como o pecado, mesmo antes de existir a lei, entrou e muitos morreram mesmo sem a consciência do pecado antes da lei. Assim, porque todos pecaram, porque muitos pecaram, entrou a graça, a dádiva, através de um único homem, Jesus Cristo. E ali ele mostra para todos nós que a salvação não vem por lei, que a salvação não vem pelas obras, mas que a salvação vem pela graça de Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, este mesmo Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador, conquistou tudo isso para as nossas vidas através de um sofrimento, mostrando para nós o caminho que nós devíamos percorrer. Esta é a produtividade do sofrimento. O sofrimento produziu vida eterna. O sofrimento produziu bênção. O sofrimento produziu dádiva. E isso veio por Jesus Cristo, Senhor e Salvador de todos nós. Ele diz, olha, Adão era um arquétipo. A gente sabe disso, né? Porque a Bíblia diz que assim como veio o primeiro Adão e todos transgrediram, veio o último Adão. Não é o segundo Adão, é o último Adão. Ele compara Jesus Cristo a Adão, o último Adão, por quem todos foram salvos. Meu irmão, agora eu vou trazer para a nossa realidade, para que eu não me estenda muito na palavra. Porque esse texto é riquíssimo, riquíssimo em informações, riquíssimo em sabedoria. E eu quero saber quem é você. Quem é o teu protótipo? O teu protótipo é o primeiro Adão por onde entrou a transgressão e você ensinou transgressão e as outras pessoas transgrediram junto com você? Ou você é um arquétipo, ou uma cópia, um imitador, ou um seguidor, melhor ainda, um discípulo, melhor ainda, de Jesus Cristo, por quem a salvação entrou, e você aceitou a salvação, e você se reconciliou com Deus, e você andou pelos caminhos de Cristo, entendendo que mesmo sendo salvo, você deveria andar, ou você iria andar, ou você anda por um caminho que por muitas vezes produz sofrimento e tribulação, mas o teu sofrimento momentâneo, a tua tribulação momentânea vai produzir vida eterna em você e em todos que andarem próximos a você. Que sensacional essa explicação de Paulo, essa consciência. E quem nós somos em Cristo. Isso nos diz quem nós somos em Cristo. Isso nos diz o que devemos fazer no Senhor, que é levar salvação, levar vida, levar bênção, ensinar perseverança naquilo que tem que ser perseverante, ensinar caráter, ensinar esperança, ensinar tesouros que estão nos céus e não tesouros que são temporais e que se sumirão
depois que nós morrermos, ou não ficarão para aqueles que morrerem, ou serão extintos, ou mudarão de mão. Hoje, na economia, o dinheiro está mudando de mão, todos nós sabemos disso, né? Mudou. Alguns que estavam muito bem tomaram um impacto econômico e outros que talvez não estivessem tão bem foram favorecidos pelas novas situações. Então esse dinheiro talvez esteja mudando de mão, tirando daqueles que já têm muito dinheiro, que na verdade eles controlam todas essas coisas. Mas nós não vivemos de acordo com coisas temporais, nós vivemos de acordo com este tipo de inteligência que Paulo nos ensina, que nos leva a um lugar melhor, nos leva à reconciliação com Deus e nos faz imitadores de Cristo, porque através de nós muitos serão contaminados pela graça de Deus e não pela transgressão que veio através de Adão. Que palavra poderosa Paulo nos ensina nesta manhã. Paulo nos ensina para a vida. E Paulo ensinou para os romanos e para os judeus ortodoxos naquela época. Meu irmão, curva a tua cabeça agora. Que o Senhor te ilumine, que o Senhor te guarde. Que essa palavra tenha adentrado o teu coração e a tua mente. Que os sofrimentos vividos por Cristo sejam sofrimentos que nós possamos viver. E que aquilo que foi produzido através da vida de Jesus seja produzido através das nossas vidas. Que nós possamos ser, não só imagem, mas semelhança do nosso Mestre, Senhor e Salvador. Por isso, nós mais uma vez reafirmamos a nossa aliança com Jesus. E nós sabemos que não foi por nós, nem por nossas obras, nem pela lei, mas foi pela graça divina que nós somos salvos e nós levamos a salvação de Cristo em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, irmão, a lei foi criada só para trazer consciência do pecado, porque até que a lei fosse criada, o pecado ele existia sem consciência humana. Mas depois que houve consciência, a graça veio e superabundou aonde o pecado abundava. E essa graça tem nome, chama Jesus Cristo. E esse pecado foi destituído pela graça do nosso Senhor e Salvador. Seja abençoado. Seja esse que leva a graça de Deus. Seja esse em quem a graça de Deus habita. Que nós estejamos nesta manhã e para sempre reconciliados pelo nosso Deus, pelo sacrifício de Jesus, e se disponha a se sacrificar para que esta mesma salvação venha através do teu exemplo, da tua vida, para a vida de muitos que estão ao seu redor e a vida de muitos que talvez ainda nem te conheçam. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja nessa manhã. Não se esqueça que nós temos um prédio. Seja fiel nos teus dízimos e ofertas, que é a maneira que nós mantemos aquele local. Não é para trocar com Deus, mas é para sabermos, nós temos a consciência de quem somos e quem é o reino de Deus e o que ele faz para as nossas vidas. Seja consciente, procure o teu pastor, procure o teu líder e saiba como fazer a sua contribuição. Você é precioso nas mãos do Senhor. Você é obra de transformação que veio pelo sacrifício da cruz e pela ressurreição e pelo poder de Deus que habita hoje em você e em mim. Seja feliz em nome de Jesus. Ouça esse próximo louvor. Perceba como o tempo é importante. Cada hora o tempo ele é estipulado, mas são os propósitos que estipulam os tempos. E por isso Deus coloca um propósito verdadeiro nas nossas vidas. E depois, ore pela vida do teu irmão. Vai lá na sala de Zoom. Você é um querido e abençoado de Deus. Seja feliz em nome de Jesus. Amém.
a vontade de Deus. Tudo há uma pequena lição, requer esforço para descobrir que não há nada melhor do que fazer o bem e ser feliz. Mas quando olho para o alto, já não perco tempo com o passado. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo para andar ao meu lado. Chega, partir, nada faz sentido, nada faz sentido. Tempo que me rodeia, qual será o recado dos céus? Tempo que me rodeia, qual será a vontade de Deus? Tempo que me rodeia, qual será o recado dos céus? Tempo que me rodeia, qual será a vontade de Deus? Para tudo há uma ocasião, há um tempo certo para cada um. Quero estar certo,